Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises com a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferência. Última semana do ano, Cruzando as Conversas especial, projetando 2021. Este 2020 que vai se encerrando de muitas tragédias, de muita notícia ruim. O que se espera para 2021 é um pouco mais de alegria, é um pouco mais de resultado, é talvez a superação da pandemia. E nós vamos tentar projetar na noite de hoje o resultado da última eleição, as primeiras análises sobre como pode se desdobrar o cenário eleitoral em 2022 e, claro, vocês também terão aqui a análise sobre o que vai talvez acontecer com o governo Mello na capital. Para falar sobre esse assunto, a mesa é composta de 3 convidados que são queridos amigos meus, o professor Sérgio Borja, escritor, também o Alex Pipkin, que é PhD em administração, e o empresário e engenheiro Alexis Efremides. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. Você em casa nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais em todas as plataformas, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. @RDCTV Digital. Curta, compartilhe, mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. E nós também estamos com o formato de podcast no ar. Você nos encontra no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e encontre o nosso programa na íntegra. Tão logo ele terminou a edição ao vivo, você tem a disponibilidade de encontrá-lo offline para você ouvir quantas vezes você quiser e onde você quiser. Muito bem. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados na edição de hoje do Cruzando e expressar aqui a minha satisfação de recebê-los novamente. Professor Sérgio Borja, bem-vindo, boa noite. Boa noite, é uma grande alegria estar aqui novamente na RDC, atendendo o prestigioso convite, e ao lado dessas pessoas tão destacadas, já dividimos microfone em outras paradas, em outras rádios, É um grande prazer estar aqui. Muito bem, obrigado, professor. Alex Pipkin, prazer recebê-lo novamente no Cruzando. Bem-vindo. Bem-vindo. Prazer é todo meu. É uma satisfação ter aqui nessa bancada qualificada o professor Borja, o meu quase xará, meu amigo Alex, e espero que tenhamos aí uma boa discussão do que vem pela frente, com a esperança renovada de um novo governo e de políticas públicas que possam realmente fazer com que nós tenhamos um ambiente de negócio mais favorável, que nós possamos gerar mais crescimento econômico, mais empregos e mais renda. Quem também está aqui é Alexis Efremides. Alexis, bem-vindo ao nosso programa, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Macalossi, boa noite Dr. Borja, boa noite Pipkin, amigos com quem eu já dividi bancadas em outros programas e sempre com muito boa interação, com sempre opiniões de muita qualidade. Eu vou dizer que eu estou bastante otimista para o panorama político de 2021. Não apenas no Brasil como um todo, mas também até nos estados e nas cidades. Na maioria dos estados, na maioria das cidades. O período de maior tensão política ao longo de
2020 e eu diria até desde o final de 2019 já, depois que gastou um pouco aquele capital político do governo federal, me parece que houve uma acomodação e nós temos perspectivas muito boas para aprovar medidas, não na intensidade toda que nós gostaríamos, mas muita coisa vai ser aprovada em 2021 e vai melhorar o panorama e as condições econômicas no Brasil inteiro. Estou otimista. Aliás, eu acho que esse é um ponto bom para nós começarmos, porque 2022 esgota o período eleitoral municipal e nós temos um interregno até o início de 2022, que é o ano da eleição presidencial, e nós sabemos que as articulações políticas, elas na realidade já começam a partir do fim da eleição de 2020, mas elas se acentuam a partir do início do próximo ano de eleitoral. Quer dizer, a partir de 2022, já em janeiro, começa a discussão aprofundada sobre a eleição. Portanto, se nós termos um período de reforma ainda, é 2021 e há que se apostar todas as fichas aí para que discussões importantes como a reforma tributária, a reforma administrativa e ações na área econômica sejam de fato tomadas. Eu gostaria, entretanto, de começar a nossa análise sobre a política em 2021 sob o ponto de vista de Porto Alegre. Nós tivemos aí o processo eleitoral encerrado no dia 29 de novembro. Quem nos acompanhou aqui sabe que a RDC fez a maior cobertura, e eu não estou dizendo isso porque trabalho aqui não, mas é porque é um fato dado, né? A maior cobertura das eleições foi aqui na RDC. Nós demos um espaço amplo para os candidatos, fizemos aí coberturas de 16 horas ininterruptas no primeiro e no segundo turno, detalhamos aí cada aspecto e agora nós já temos aí um ambiente já mais ou menos consolidado em termos políticos. Eu gostaria de falar um pouco sobre as expectativas para a administração aqui do Sebastião Melo para o ano de 2021. O prefeito se elegeu com uma agenda liberalizante e me parece que vai ter facilidade aí de aprovação de projetos na Câmara de Vereadores, porque afinal de contas a maior parte dos vereadores eleitos são de centro-direita, por assim dizer, né? E foi esse o discurso vencedor. Eu gostaria da avaliação de vocês. Eu vou começar pelo Alex Pipkin. O Alex concorreu nas eleições e esteve ao lado do Gustavo Paim no primeiro turno. No segundo turno apoiou o prefeito eleito, que daqui a alguns dias toma posse. Aliás, está na hora de mudar o dia da posse, né? Dia 1º de janeiro tomar posse. Qualquer país do mundo é um pouco depois, né? É para estragar o Réveillon de todo mundo, inclusive dos vencedores da eleição. Alex, qual que é a tua expectativa em relação a Porto Alegre? Vamos começar fazendo uma projeção, depois a gente entra no campo nacional. Vai lá. Bom, eu normalmente converjo bastante com meu amigo Alexis, mas eu quero dizer que em nível federal eu não compartilho de toda essa esperança que ele trouxe nas suas palavras. Agora, você não está empolgado com o nível nacional? Não estou empolgado. Então tá, depois tu fala sobre isso. Não estou empolgado porque, enfim, nós vamos provavelmente ter tempo nós vamos discutir com isso. De discutir isso. Mas em nível de capital, essa nova eleição, como eu dizia, ela traz uma esperança bastante positiva, no sentido de que nós tenhamos as promessas de campanha efetivamente implementadas, não? Que nós tenhamos políticas liberais implementadas para que nós possamos realmente criar condições sistêmicas para, como eu dizia antes, gerar mais empregos, mais renda e mais prosperidade. Nós precisamos desburocratizar, conforme o Melo e o Ricardo querem. Nós precisamos desburocratizar esse ambiente de negócio, precisamos flexibilizar o mercado de trabalho para que realmente nós possamos incentivar a atividade econômica. E diferentemente do que eu ouvi ontem em uma rádio da grande mídia, né, dizendo que
esperava que as promessas de campanha do Melo não fossem implementadas em relação à pandemia, eu realmente espero que tudo aquilo que foi prometido na campanha, com medidas inteligentes para combater essa pandemia, esse vírus que é real, muito sério, mas que nós não venhamos com base na experiência acumulada e na ciência, retroceder, no sentido de adotar medidas completamente desproporcionais e absurdas que, através de altas doses desse suposto remédio, de uma ciência sem ciência, trouxeram, sem dúvida nenhuma, uma série de prejuízos à população gaúcha, né, e da capital, agravando tremendamente a situação econômica e social. Então, eu espero que nós tenhamos, como eu dizia, a efetivação de tudo aquilo que foi prometido na campanha e, repito, estou bastante esperançoso que nós possamos ter o barco de políticas e práticas liberais atracando por Porto Alegre. Bem, eu gostaria da expectativa do Alex Efremides, inicial. Vai lá, Alex. Nível municipal, certo? Nível municipal. Depois a gente entra na pauta. Vamos fazer um bloco dedicado a cada sessão. Faço um pequeno adendo antes de começar. Eu agradeço ao Pipkin por ter corrigido uma palavra minha. Melhor que otimismo, esperança. É mais esperança do que otimismo, tá? Mas é uma esperança fundamentada pelas condições políticas. Veja bem, vamos para a questão municipal. A questão municipal, todo mundo sabe, é notório a minha admiração, meu respeito, até minha amizade pelo Ricardo Gomes, principalmente pelo todo o trabalho que foi feito por ele para tentar evitar uma majoração de impostos altamente lesiva a toda a sociedade porto-alegrense na questão do IPTU. A gente entende as dificuldades de caixa da prefeitura e o resultado final disso, se as promessas de campanha do prefeito eleito forem cumpridas e ele conseguir viabilizar isso politicamente na Câmara de Vereadores, será estabilizar o malfadado aumento em cerca da metade do que teria sido no projeto, né, aprovado. Ou seja, não é perfeito, mas ameniza um pouco, né, todas as repercussões. Agora, essa que o Alex, econômicas. colocou aí, de que tem gente já dizendo que espera que não seja cumprido o plano de governo do candidato. Espera aí, né? Eu entendo. Política, ela tem Quem é que ganhou interesses. A eleição? O povo não votou por esse projeto? Desculpe, esse é o ponto que eu quero só trazer. Nós vivemos num mundo de uma democracia e de um Estado de Direito fictício. Aliás, esse é o grande problema do nosso país, né? Nós temos uma completa inversão dos incentivos e o ser humano reage a incentivos, a custos e benefícios. Então, com relação à pandemia, por exemplo, né, está se falando em se adotar uma série de práticas, inclusive mais rígidas do que nós adotamos na suposta primeira onda, que a onda, na verdade, né, é a mesma. Então, foi uma torrente, né? Uma torrente. Foi uma onda. Então, na verdade, o povo, através da sua participação direta e do voto, escolheu um projeto bastante claro com relação a isso, e com relação ao enfrentamento da pandemia e com relação ao que se quer para a capital porto-alegrense no sentido, né, econômico-social. Né? Então, só para, desculpe interromper, sim, eu estou totalmente alinhado com o que tu falasse, né, Macalossi? É uma coisa que choca qualquer indivíduo que pensa a respeito disso. Parece que o discurso derrotado quer impor a sua Exatamente. visão. O discurso derrotado foi derrotado. Desculpe, mas isso. Existe duas linhas de pensamento que se opõem, tá? Existe uma linha mais ligada a setores políticos da esquerda que não dão valor, não dão importância aos processos
processos econômicos. Então, para essa linha de pensamento, fechar negócios, as pessoas ficarem em casa, tal, teria, sim, repercussões mínimas e irrelevantes. Quem analisa melhor as forças de mercado e como a economia e o progresso econômico é fundamental para a própria saúde, isso está ligado à pandemia, como é fundamental para a felicidade das pessoas. É difícil ser feliz sem comida em casa, é difícil ser feliz com a conta de luz muito alta, é difícil ser feliz pagando metade do que se ganha em impostos. Poxa, então, economia sim, economia é importante sim. E por isso que a população brasileira a população porto-alegrense, né? Estou falando de Porto Alegre agora. A população porto-alegrense tem feito, neste mês de dezembro, eu até lembro da primeira que se fez pós-eleições, no dia 2 de dezembro, já houve, no dia 2 de dezembro, uma manifestação contra os exageros da bandeira vermelha em tudo que é lugar. Na Assembleia Legislativa contra o governador. Começou assim. Então, isso mostra claramente que existe, sim, uma parcela muito significativa da sociedade que não está aceitando essas medidas de isolamento excessivamente arbitrárias. E vou dizer mais, isolamento é necessário? Sim. Afastamento é necessário? Sim. Todas essas medidas são importantes para não sobrecarregar o sistema médico, mas com limites, com limites e com bom senso. No Brasil, tá? já vou passar também para o professor Sérgio Borja, mas no Brasil se confundem conceitos. Se confunde lockdown com quarentena com distanciamento. Distanciamento não é fechar comércio, não é fechar negócio. Distanciamento são medidas protocolares que evitam aglomeração. Você pode funcionar, a economia pode funcionar nessas condições, né? Só que aqui no Brasil se confunde de forma deliberada e daí você já joga para que, né, se feche tudo. Não, exatamente, o exagero. Aliás, nós tivemos esse repique de casos aí no fim do ano, muito menos pelo comércio e muito mais talvez pela desatenção que as pessoas passaram a ter. Com certeza. A sua atitude individual, descuidada, quer dizer, vamos deixar álcool gel de lado, não vamos usar máscara e tal. E claro, com isso você vai ter a propagação maior do vírus. E daí quem acaba sofrendo as consequências é o setor econômico. Mas é um erro, né, Alex? Sem dúvida, porque as pessoas precisam da economia funcionando, as pessoas precisam trabalhar, precisam ter seus salários, precisam ter seus empregos, precisam pagar suas contas. Não existe mágica. Não vamos imaginar que todo mundo pode agora continuar ad eternum com auxílios governamentais. Isso é inviável, não tem como fazer isso, é pura matemática, né? Coisa que setores da esquerda parece que desprezam, mas a gente não pode desprezar isso. A gente tem que sempre pensar assim. Eu acho que Porto Alegre tem um bom início de expectativa em 2021, com a posse do novo governo. Existe uma promessa de campanha de bloquear os futuros aumentos do IPTU, que vai reduzir pela metade o impacto negativo daquele malfadado aumento. E eu vejo a presença do vice como responsável pela política econômica municipal, muito importante, alguém que é confiável para os setores da economia, alguém confiável pela população que pensa na economia como importante e, principalmente, tem uma grande qualidade no próprio prefeito Sebastião Melo. A capacidade de articulação política e, assim, angariar votações favoráveis dentro da Câmara, que não pense que tudo está garantido na Câmara. 1/3 da Câmara é formada por vereadores eleitos que são da chamada esquerda radical. 1/3. Mas, não é pouca coisa. Mas ele tem... E eu acho que essa articulação dele vai ser muito importante, né? Mas ele tem maioria, não? Ele vai ter maioria. Professor Borja, quer falar? Não, muitos, só complementando, muita gente com a votação da Câmara de Vereadores, a eleição efetivamente, a própria mídia enfatizou essa questão da esquerda e, parafraseando o Alex, dessa esquerda radical. Mas, felizmente, me parece que não será algo tão grave essa eleição, essa nova composição da Câmara, porque ele terá maioria, né? Provavelmente ele terá maioria. Então, não vejo como sendo um aspecto tão negativo. Tem um aspecto que eu acho importante ressaltar. Pelo perfil do Melo... Ele é mais negociador, não? Pelo jeito, pela forma como ele faz política e pelo perfil dos eleitos pela esquerda, o risco é de eles acabarem sobrando na Câmara de Vereadores. Sobrando no seguinte sentido, ficarem isolados à parte da discussão, porque esses vereadores mais à esquerda, eles foram eleitos com um discurso que não tem muito a ver com o Melo. Eles foram eleitos sob um discurso antibolsonarista
um discurso da esquerda identitária, que quando for entrar na discussão propriamente dita, técnica, relativa ao município, talvez não encontre muito amparo em argumento, no debate, e inequivocadamente a inexperiência deles no trâmite legislativo vai acabar se ressaltando. Então, a vantagem do Melo, também sob o ponto de vista do debate ideológico, se dá por esses aspectos, né? E nós vamos provavelmente ver isso nos próximos tempos. Houve uma renovação nas bancadas de esquerda, e essa renovação puxa por um discurso que tem mais ligação, talvez, com o debate nacional do que propriamente dito com o debate municipal. Eu gostaria de ouvir as considerações do professor Sérgio Borja, que esteve aqui na RDC conosco no primeiro turno da eleição, comentando os resultados. Professor Sérgio, a sua expectativa com relação ao governo Melo aqui na capital? O cenário, né, como está ali na olho de matéria, é econômico e político, né? Com relação ao político, eu concordo com vocês que a pessoa, eleito Melo, eleito em Porto Alegre, tem uma habilidade profunda, é um político orgânico. Isso. Ele não caiu de paraquedas na política, não é um produto, vendido de merchandising ou de marketing, né? Ele é um político orgânico e tem uma habilidade própria de trafegar tanto na ala da direita, como na esquerda, como no centro. É verdade. E uma condição de diálogo próprio dessa genética política, sabe? E inteligente, porque eu tenho já estado com ele em vários programas, uma pessoa inteligente, e que terá condições de levar a contento, né, aqui em Porto Alegre isso aí. Porque, do outro ponto de vista econômico, eu acho que nós estamos com uma gravidade de dois aspectos. Uma gravidade é o Covid, não é? Que dá essas reações por desconhecer como se faz o contágio, sabe? Se tem decisões acérrimas para um lado ou, às vezes, que folgam por outra, né? Mas nós já temos exemplos de recaída na Europa que provam que está havendo isolamento, está tudo vermelho em Santa Catarina. Eu andei em Santa Catarina, eu estou viajando, eu tiro a máscara quando há distanciamento, assim. Então, aprendi, né, que o vírus é pesado, ele se dá por contágio de gotículas, né? Uhum. Então, tem muitas coisas que estão passando. Mas o que acontece realmente, esses dias eu estava visitando um shopping e fecharam 17 empresas naquele shopping ali, sabe? Fui no outro shopping, a pessoa me contou que fecharam 37 empresas. Então, isso é um processo falimentar de fechar uma série de negócios, que isso vai afetar os bancos também, de alguma forma, e um processo de dominó, sabe, da inadimplência, né? Por outro lado, na economia, na infraestrutura, com relação ao meu livro Guerra das Moedas, nós vamos passar por um processo de hiperinflação causado por uma inflação de demanda, que é o efeito China sobre as importações de alimentação, que retira as mercadorias que eram de consumo das pessoas aqui dentro, retira e começa a aumentar o custo da alimentação, que já está hoje, esses dias aí eu vi um abacate a R$14 o quilo. Não é algumas mercadorias. O vinho está duplicado por 3 vezes o preço, né? Efeito do dólar, né? Mas arroz, alimentação, tal, tudo é um efeito que está havendo. O problema da demanda externa de exportação, que o valor dessas mercadorias, desses insumos, está mais caro no mercado internacional, paga melhor do que consumir aqui. O outro é a oferta monetária, é uma inflação de oferta, e isso ocorre no insumo básico, um insumo básico que é exatamente a moeda, porque a moeda não deixa de ser uma mercadoria estatal, que há um alargamento, há uma expansão da base monetária de mais de 50%.
Então, há uma queda de valor com relação a dólar e com relação à aquisição das mercadorias. E isso vai reflexionar nos salários, do problema do índice inflacionário dos salários e no custo das mercadorias. Então, esse problema da economia, da infraestrutura, vai se refletir na política. Então, nós teremos que ter políticos hábeis. Como é que um prefeito faz para lidar com esses problemas aí que muitas vezes não são da alçada dele? Primeiro, o problema da passagem, né? Se começa a aumentar o número, o valor da alimentação, isso diminui também o valor da passagem, porque muitas pessoas, quanto mais pobre, mais longe mora da zona de demanda do trabalho, tem que pegar várias condições. Tem o problema da pandemia, que tranca tudo isso, tem o desemprego surgido em função de tudo isso, sabe? E a demanda que nós já estamos vendo até aparecer certas guerrilhas armadíssimas, né? Como Criciúma, que deu um tiroteio lá, um violento, que estavam atacando mais no Nordeste, estavam atacando várias cidades no Nordeste, agora vem uma organização criminosa que sitiou até um batalhão de polícia militar numa cidade, mantém uma cidade do tamanho de Criciúma, com mais de 70 mil habitantes, não é uma Mariana Pimentel, não é Sertão Santana, não, agora é Criciúma, aqui do lado, no estado com o IDH mais desenvolvido. Então, nós estamos rumando, sabe, para... Os políticos terão que ter grande habilidade, sabe, em absorver toda essa demanda, o molejamento da máquina pública, para discutir todos esses fatores que vão assomar, sabe, e vão se tornar graves. Porque isso não está sendo discutido em função exatamente do Covid, das eleições, que toda a imprensa acessa, sabe, a demanda de assuntos dessa natureza, dessa égide, mas vai começar a aparecer cada vez mais essa demanda. Doutor Borja, é a falência do Estado. É. O Estado cresce, se torna um elefante, se torna um elefante gordo, se torna um paquidermo gigante e ele nem consegue caminhar direito mais. O meu livro, Guerra das Moedas, descreve esse processo com relação ao Brasil, sabe? E eu achei que isso ia mais lento, mas foi apressado o passo, sabe? Concordo com a sua análise, do seu ponto de vista externo, mas eu acho que o nosso problema, e por isso a minha eventual divergência com o Alex, acho que o nosso problema, na verdade, é interno. O que está acontecendo? Nós temos um problema gravíssimo, e nesse país, o senhor de alguma maneira tangenciou isso, nós estamos discutindo pautas identitárias que são importantes, né? O Macalossi frisou isso, desse eventual embate que nós vamos ter na Câmara de Vereadores, mas o problema aqui, nesse país, é que não se discute produtividade. Né? Produtividade, a questão de como nós produzirmos mais e melhor e com menores custos. Né? Então, eu só acho que o problema nosso é interno, por quê? Porque nós estamos vendo, e eu venho da indústria, né? Além de professor, fui executivo por 30 anos, nós temos um problema gravíssimo na indústria. A indústria cresceu até de maneira surpreendente, os indicadores foram superiores àquilo que se projetava, mas eu não me encontro tão otimista com relação a esse crescimento, porque nós estamos vendo uma das maiores situações críticas em termos de falta de insumos básicos. Sim. Né? E isso acaba gerando, né, um aumento de preços desses insumos, que como foi tangenciado aqui, a questão da pressão na inflação. Só para completar. A questão do comércio, quando houve depois de todas essas idas e vindas dessa, como eu costumo dizer, ciência sem ciência, né? Porque existem uma série de dados e de estudos científicos que comprovam que o isolamento social, como foi aplicado, ele agravou a situação econômica da população gaúcha e porto-alegrense e não contribuiu, de fato, para o arrefecimento da pandemia, né? Mas então, o comércio, quando ele pôde trabalhar, houve um crescimento inercial,
porque agora com a pandemia a projeção é que novamente ele vá, né, ter um baque. E nós vamos ter, como nós estamos tendo, um crescimento tremendamente moderado, tímido, daquele setor que é o maior, que é o setor que mais emprega pessoas, que é o setor de serviços. Né? E nos serviços não há como estocar serviços. E daí acho que é importante trazer para a discussão o fato de que o Melo foi eleito prometendo uma política tributária municipal liberalizante. A questão é, ele consegue implementar, porque essa política liberal para tributos, ela impacta diretamente nesse setor que tu mencionas. Eu não sei se eu posso... o meu pessimismo em nível nacional parte de que nós estamos vivendo um momento tremendamente inoportuno pela questão política. Nós estamos numa época de brigas no Congresso para a eleição da presidência. Nós temos... Então, uma situação muito complicada com relação a uma reforma importante, que é a reforma tributária em nível federal. Né? E em nível estadual também. Né? Mas eu acho que nós deveríamos brigar para... Né? Por isso que eu inclusive, estou indo para o lado do governo, do Paulo Guedes, que eu acho que essa reforma tributária que envolve só os tributos em nível federal, ela é que deve ser implementada, porque essa reforma que mexe com os tributos estaduais e os entes federados estão quebrados, né, e que mexe efetivamente com os preços relativos no mercado, ela é muito complicada, né, e ela é inoportuna agora. Então, como eu dizia antes, todas as oportunidades que eu tenho dito, a principal reforma, indo ao encontro do que falava o Alex aqui, da questão do Estado, que o Estado está falido, mais ou menos nessa linha, né? Esse Estado mastodôntico, a principal reforma que nós temos que brigar e que o governo deve colocar todas as fichas é a reforma administrativa. Sim. Mas agora... E só para completar. Completa rapidinho para o Alex falar que ele falou mesmo. Então a questão é a reforma, as prioridades, a meu juízo, né, em nível federal, devem ser a defesa, né, intransigente, né, do teto dos gastos, e aí a população muitas vezes não entende a importância, o significado disso, e apostar todas as fichas na reforma administrativa. Agora, pois bem, só um pouquinho, Alex, eu queria que tu tocasse um ponto relativo a... Para a gente não fugir tanto da pauta, depois a gente entra mais no nível federal, mas não fugir tanto da área municipal, mas eu gostaria que tu ressaltasse essa questão envolvendo tributos municipais. Foi um tema muito importante. Eu sei, nós estamos esforçando para focar no municipal, só que o municipal é tão dependente das pautas nacionais que aquilo acaba puxando. Não há uma interligação inequívoca, principalmente quando se trata de reforma tributária que impacta, né? Mas vamos lá. Veja bem... Depois o Borja completa. Nós precisamos, dentro do que é possível no município, nós vamos ter já uma vantagem, mas é uma meia perda, né? Que se a promessa de campanha conseguir cortar pela metade o aumento do período, já vai ter 2 aumentos, não vai ter os outros, né? Tá, vamos reduzir pela metade o problema, certo? Vai ser um problema ainda porque isso encareceu custo e retirou dinheiro da sociedade produtiva para mandar para o governo que é improdutivo. Então isso para mim é bastante óbvio. Bom, quanto à questão de melhorar a economia municipal, o caminho é tornar Porto Alegre competitivo, tornar Porto Alegre atrativo para negócios, que é uma coisa que o Pipkin concorda com certeza em gênero número igual comigo, né? Ou seja, tornar atrativo. Eu estou bastante esperançoso, tá? Apesar de já vi gente criticando, mas se nós conseguirmos trazer o Web Summit para Porto Alegre, é um contrato que não é de um ano, é de alguns anos. O custo daquilo é facilmente recuperável, mesmo que o governo coloque algum valor. Consegue muita coisa com parcerias privadas também, para pagar os royalties, para trazer o Web Summit para cá. Hoje, para quem não sabe, né, Porto Alegre concorre apenas com o Rio de Janeiro. Tá? São os 2 finalistas. Então, esse ambiente de inovação, ambiente de modernidade, ambiente de startups, ambiente de novos tipos de negócios, novos modelos, é fundamental, é um aspecto. O outro, respondendo ao Macalossi,
desregulamentar setores historicamente regulamentados em Porto Alegre. Eu vou citar um, porque o Dr. Borja citou a questão do transporte coletivo. Transporte coletivo é algo... O prefeito disse que se encontrar um comprador, vende a Carris. Carris, ela jamais deveria ser pública. Começa por aí. Então já temos uma vantagem na eleição desse prefeito, porque a outra candidata não iria, de forma alguma, pelo contrário, ia tentar, acho que, estatizar as outras. Não, mas eu queria criar um aplicativo de transportes estatal. Isso. Poxa, é absurdo, né? Absurdo. Veja bem. Falar exatamente sobre esse problema, sabe? E falou o investimento. Nós temos um Estado desnecessário e mastodôntico. Exato. O Estado desnecessário e mastodôntico. O Estado deveria ser necessário. E o Estado necessário é planejado dentro da Constituição de 88. Eu digo isso com ironia, porque as pessoas, os políticos são ignorantes, e a maior parte das pessoas são ignorantes, não sabe que a Constituição tem a Constituição da Constituição, que é uma norma diretiva que está nos 4 primeiros artigos da Constituição e que coloca naquele triângulo liberté, égalité, fraternité, liberdade, liberal, igualdade, socialista, um limite que é a fraternidade ou harmoniza o capital e o trabalho. O que nós não temos aqui para os investimentos e a discussão do público e do privado, que já tinha o domínio upiniano, né? Que o privado interessa ao indivíduo e o coletivo, a comunidade, né, o público, né, é exatamente segurança jurídica, porque fica toda a política alternando num sistema de gangorra. Agora ganha a direita, aí as pessoas dizem, vamos colocar políticas liberais, mas não sabem que conforme a economia dificultar ou não o caminho da direita no poder, nós vamos ter uma recidiva comunista ou socialista. E aí é que está o seguinte, nós tínhamos vias férreas feita por estatal. E aí o que aconteceu? Não, vamos privatizar porque a atividade privada vai tomar conta. A atividade privada vai investir. Não investiu por quê? Porque não há segurança jurídica dentro do país, que vive como uma gangorra oscilando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Quem é que vai botar dinheiro dentro de um país que é maníaco depressivo, é bipolar, é um país bipolar politicamente, que oscila da esquerda para a direita, de um lado para outro? Ninguém vai botar dinheiro disso, porque daqui a pouco chega um Brizola aí, chega um Brizola, chega um Lula, chega um Evo Morales e bota o pé e desapropria, estatiza tudo. Ninguém vai investir num país assim. Bom, então o problema é exatamente isenção, sabe, política, segurança jurídica que esse país não dá e oscila. E a segurança jurídica estava na Constituição e os próprios juristas desconhecem essa nave, o colimador jurídico, que é a Constituição diretiva ou dirigente, que coloca o equilíbrio entre o liberal e o socialismo, e dá um meio termo para fazer o Estado necessário, e não esse mastodonte, que é esse Estado desnecessário, que desmoraliza a social-democracia, porque a Alemanha é social-democrata e é uma potência. Vai lá, Pipiquinho. Vai lá, Alex. Continuando o que eu estava antes, eu gostei muito da intervenção. Não, foi excepcional. Eu gostei muito da intervenção do Borja, porque ele pegou, ele inflamou uma opinião muito interessante. E eu entendo muito que ele, apesar de eu não ser social-democrata e não defender a social-democracia, para mim é uma etapa prévia ao socialismo. Mas o que está segurando é o susto com a social-democracia, né? É o susto. Aí nós temos duas vertentes do que o Borja falou. A primeira, em relação à direita e esquerda, essa alternância, entendeu? Eu nem vou falar de libertarianismo aqui, porque não é a pauta do programa de hoje, certo? Mas é algo muito interessante para ser debatido em algum outro programa. A outra questão que ele colocou também é essa questão da segurança jurídica. A segurança jurídica passa necessariamente pela redução muito grande de todo o sistema judiciário brasileiro. Sim. Muito grande. Nós temos órgãos judiciários que têm que ser simplesmente extintos e não existir.
Não vou citar aqui. Não, e parado, já chega as inimizades que eu já tenho com esse meu ponto de vista liberal, né? Eu já perdi muitos amigos. Mas todo mundo sabe que tem várias partes do setor judiciário que não podem mais existir. E eu defendo, sim, a implantação de cortes arbitrais privadas, gradativamente, e começar a retirar essas discussões de mérito em assuntos insignificantes ou assuntos de média importância da justiça estatal. Mas isso é uma outra temática. Mas isso é uma coisa que vai ser difícil implementar, né? Com certeza. Porque falta coragem política para bancária. Então, essas já questões... existe falta de coragem política para enfrentar o judiciário nas questões salariais, mas quanto mais propor isso que tu está propondo, isso é uma coisa impressionante. Como eu digo, é uma outra pauta é uma outra pauta interessante para um programa, mas também não é a pauta de hoje, tá? Então eu não quero... Completa que nós estamos esgotando o tempo do primeiro bloco. O que eu estou completando aqui, então, é o seguinte, eu estava citando, né, a questão como exemplo, como paradigma, a questão do transporte urbano. Transporte urbano não tem que ter esse modelo arcaico e pernicioso de concessão que reserva o mercado para poucas empresas e essas poucas... Não, são poucas, não é uma, são poucas. Okay. Mas essas aí ainda se juntam num consórcio. Amiga do rei ainda. Se juntam num consórcio, numa associação, e eles têm garantia de lucro. Ou seja, você tem uma planilha que é onde coloca todos os custos ali e a margem de lucro. Ou seja, se o custo aumenta a passagem, tudo bem. Não é assim que funciona a economia. A economia precisa de uma coisa fundamental chamada sistema de preços. O sistema de preços regula a oferta, a demanda, a lucratividade, a entrada de concorrentes e permite que entrem entrantes novos com mais eficiência, com mais modernidade, com custos menores, com serviço melhor. Ou seja, o sistema de preços é o balizador do processo. Quando se rompe esse sistema por força autoritária, e isso sempre acontece através do Estado, tá? Existem até situações de monopólios não estatais, tá? Existem, mas não vamos entrar nessa linha, porque esses são casos mais raros. Mas a maioria dos monopólios acabam surgindo por imposição estatal. Ou por excesso de regulamentação. Vocês já pensaram e mesmo os monopólios privados ou os oligopólios privados surgem pelo excesso de regulamentação estatal. Exato. Quer dizer, o Estado cerceia a concorrência e cria os oligopólios privados. E daí os socialistas culpam a iniciativa privada pela formação de oligopólios. Não é verdade. A formação dos oligopólios é uma distorção do Estado. E apenas finalizando o que eu estava dizendo, imaginem, por exemplo, para usuários da Zona Sul de Porto Alegre, por que não podem ter várias vans competindo com preço? Essa aqui tem um preço, essa aqui tem outro. Aí o outro cara... A mesma coisa aconteceu com o táxi, como o Macalossi citou, havia uma regulação estatal que não permitia novos entrantes. Era só quem já estava. Nós conseguimos romper o táxi, agora entraram vários aplicativos e o preço baixou. Nós temos que fazer alusão esse mecanismo ao Adam Smith, que era contra qualquer tipo de intervenção, não só estatal, dos grandes monopólios estatais, mas também condenava absalmente a política, o capitalismo que nós temos aqui no Brasil, que é o capitalismo de compadreu, que é o monopólio privado. Então nós não estamos falando. E só para terminar... Isso aí é a minha abordagem maior, sabe? Essa aí. Ok, e só para completar, aqui no Brasil se confunde, dentro da fala do Alex, se confunde muito responsabilidade estatal e a saúde, educação, segurança, o transporte, de alguma maneira, é responsabilidade estatal, mas isso não quer dizer que a prestação do serviço tenha que ser estatal. Exato. Esse é um ponto que pouca gente consegue perceber. Pipkin, os trabalhadores não precisam ser estatais. Claro. Vamos para o intervalo? Na volta o Borja fica com a palavra e nós vamos falar daí das reformas econômicas que passam, obviamente, pela política. Dá para se dizer que os grandes vencedores da eleição municipal foram os partidos de centro e centro-direita, né? E isso enseja uma discussão interessante sobre reformas, porque são partidos potencialmente reformistas. Então vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Voltando nesta edição especial do Cruzando as Conversas, projetando 2021,
Estamos aí na última semana do ano. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. Na edição de hoje nós estamos recebendo o professor e escritor Sérgio Borja, empresário e engenheiro Alex Efremides e o PhD em administração Alex Pipkin. Nosso programa, como vocês sabem, pode ser acompanhado pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Mande a sua mensagem, participe, é sempre muito importante a sua interatividade. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast, nos mais variados agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, também no nosso site rdctv.com.br. Você clica na aba Podcasts e ali você tem acesso ao nosso programa na íntegra. Tão logo ele terminou aqui, está no ar lá no nosso podcast. Muito bem, voltamos. Vamos falar sobre a política nacional, que obviamente sofre o impacto do resultado da eleição municipal. Nós vimos que no resultado das eleições, professor Sérgio Borja, os partidos com discursos, os partidos e os segmentos políticos com um discurso mais radicalizado foram rejeitados. O bolsonarismo mais insinuado acabou sendo derrotado em muitos lugares, né? Quer dizer, o Celso Russomano ficou de fora do segundo turno em São Paulo, o Crivella foi derrotado por uma ampla diferença no segundo turno no Rio de Janeiro, o Bruno Engler, em Belo Horizonte, foi derrotado no primeiro turno por uma grande diferença. O próprio Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, teve 30% a menos de votos em relação à eleição anterior, em que ele concorreu a vereador, e a mãe dele, que concorreu com o nome Bolsonaro, não foi bem, não foi eleita. Nós tivemos vários parlamentares bolsonaristas que não foram eleitos. Por outro lado, o PT sofreu derrota acachapante, talvez a maior derrota da sua história. O PT ficou de fora de todas as capitais brasileiras, foi derrotado em inúmeras cidades de enorme importância e hoje amarga aí uma condição que para aquele partido que governou o país por 4 mandatos consecutivos e que já teve o governo de muitos estados importantes, muitas prefeituras importantes, é pífio, para dizer uma palavra aqui bem moderada em relação ao resultado das eleições do PT. O PT foi colocado como um partido mediano, assumiu a condição de partido mediano nessa última eleição municipal. Os grandes vencedores dessa eleição municipal foram partidos de centro-direita. O DEM, por exemplo, teve um crescimento avassalador. Elegeu o prefeito de Salvador, elegeu o prefeito de Florianópolis, elegeu o prefeito de Curitiba, elegeu o prefeito do Rio de Janeiro, e cresceu exponencialmente. O PSDB aqui no Rio Grande do Sul teve vitórias importantes, apesar de ter perdido a capital, venceu em Caxias do Sul, Pelotas, em Santa Maria, ganhou São Paulo com uma diferença substancial, apesar do Boulos ter se gabaritado para 2022 e talvez seja o Boulos a grande esperança da esquerda em contraposição ao Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, a centro-direita foi a grande... O próprio PP foi muito bem, mas a centro-direita, os partidos como o PSD, o PP, o MDB e o DEM, seriam esses 4 partidos os principais. Esses 4 partidos tiveram uma votação expressiva no centro, no sudeste, no sul do país e me parece se projetam de maneira muito forte para 2022, se não com uma candidatura de centro-direita alternativa ao Bolsonaro e contra a esquerda, pelo menos com a pretensão de fazerem amplas bancadas no Congresso Nacional. Como é que tu analisa esse desenho, professor? Olha, eu aqui localizei uma afinidade incrível com o doutor PhD, o Alex Pipkin, né? Porque ele falou 2 vezes aqui, fez referência em pequenas frases, sabe, ao sistema partidário, a uma democracia que não é democracia, né? É uma ilusão de democracia que vivemos, né? É a democracia dos partidos, dos cúmplices, das máfias dos partidos. A democracia, o senhor só me permite um complemento. É que senão eu vou perder o fio da... É a democracia, o Estado de Direito, né, do politicamente correto.
O problema é o seguinte, isso é grave. E o atestado da gravidade, do colapso, da aluição, da erosão do sistema político, cheio de cupim, cheio de carucho, que desaba, é exatamente a desistência, os votos brancos, nulos ou anulados, que dão 33% no primeiro turno, me ajuda, Macalossi, e no segundo turno confirmou os 33%, baixou um pouquinho, né? Mas é um número de 400 mil eleitores dos filiados, que era 1 milhão e alguma coisa, que ultrapassa o vencedor em votos. Sim. Quer dizer, isso mostra, sabe, a desmoralização desse sistema e que o povo, grande parte do povo, tem consciência disso e que a protelação... Claro, nós podemos dizer, né, professor, que nesse ano, excepcionalmente, teve a pandemia que afastou muita gente, sim. Mas se nós analisarmos as últimas eleições, o crescimento da abstenção é sempre maior. Aumenta. E que isso é protelado, que reforma política, reforma eleitoral, reforma partidária, porque os partidos... Eu não fui um professor que ficou só na faculdade escrevendo. Eu me filiei a partidos e 5 vezes fui candidato. E todos os partidos que eu frequentei têm donos. E esse sistema de caciques, de sistema de chefetes, eles privatizam a área pública em nome próprio. E isso a Lava Jato e o Mensalão tal comprova a deturpação da compra da democracia através de grandes conglomerados econômicos que alteraram a Constituição, uma série de coisas, crime gravíssimo, né? Crimes gravíssimos e que estão aparelhando e tornam o Estado, através de indicações de cargos em comissão, de indicações para as cortes superiores, de indicação para os tribunais eleitorais que se fazem políticos. Agora vê a raposa cuidando do galinheiro, são nomeados os políticos, ex-políticos, se dão um cargo em comissão nos tribunais de contas. E muitos tribunais de contas aqui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro foram estourados. Isso eu não estou cometendo crime ou injúria ou calúnia, é fato real, todos indigitados, acusados por uma máfia tomando, aparelhando o poder. Qual é o capital estrangeiro que vai vir para uma democracia nesses termos que não tem equilíbrio político e não controla o aparelhamento do Estado, onde o guichê tem dono, onde tem quem indica, quem que soluciona o problema e a advocacia administrativa. A advocacia administrativa é o usual, o cartãozinho, a recomendação, as amásias, os afiliados. Isso é um Estado... Cupincha. Isso é um Estado que está decrépito e necessita uma força da sociedade para limpar toda a área pública, restabelecer o conceito republicano que não existe. A República foi proclamada aqui no Brasil, mas ela não foi implantada até hoje, porque aqui manda quem pode e obedece quem precisa. É essa democracia suja da República Velha, a velha República que continua existindo e mandando nisso aqui. E o enterro da Lava Jato, que não deveria ser só setorial, mas deveria ser sistêmico. Todos os promotores públicos e todos os juízes despachando e responsabilizando. Outro problema são as imunidades formais e materiais dos políticos. Isso não é mais possível conviver com uma coisa dessas, de mais iguais entre os iguais, que deturpam todo o poder e que têm a autoridade suprema sobre as pessoas. Que entra um político aqui, eu não posso nem discutir com ele, porque ele pode me ofender, pode me xingar e eu não posso xingar ele. Termina a igualdade nisso. Então é esse o problema do Brasil. Isso cada vez... Não adianta esses partidecos com nome de isso, aquilo. Não tem candidatura avulsa. Eu entrei aqui no Rio Grande do Sul pedindo uma candidatura avulsa para senador.
o Judiciário não faculta, porque o Supremo Tribunal Federal, de juízes indicados, né, juízes indicados, não deixa que se abre a panela de pressão, sabe, por esse problema todo aí. Vai lá, Alexis. Vamos lá. Eu noto que o Dr. Borja acredita muito no Estado. Eu, como libertário, eu já tenho Estado, eu não acredito nada. Eu tenho profundas desconfianças no Estado. Eu não acredito no Estado. Isso que o Estado que o senhor citou é o Estado que eu sempre esperei. É assim. Em qualquer lugar do mundo, em maior ou menor grau. O Estado tem essa característica. A democracia é isso. Em alguns países, desculpem o ceticismo. O sujeito comete crime e recebe pena de morte ou pena perpétua e cumpre. E não é libertado por tribunais que libertam e colocam todo mundo. Porque quando a lei perde a bilateralidade, que é cumprir a pena, não existe mais lei. No país, a lei está extinta porque extinguiram as penas através de recursos, sabe? De uma corporação que deve analisar, e eu faço parte dessa corporação, deve analisar o bem próprio ou o bem próprio em função da incolumidade pública que deve se manter. Porque a incolumidade pública é maior do que qualquer direito individual. Bom, eu vou entrar. Eu só quero aproveitar para dizer o seguinte. Ninguém vai deixar o Alex falar. Vai, eu vou falar da política em Brasília. Eu me considero um liberal, né, e não um anarcocapitalista. Portanto, o Estado é tremendamente importante. E mais importante agora, embora seja liberal, porque é do Estado que o Estado é que normatiza o mercado e estabelece os incentivos. E é justamente por isso que nós estamos nessa situação calamitosa. Porque a situação calamitosa é porque o Estado é grande demais. Sem dúvida. Nós, libertários, a maioria dos libertários não quer a destruição total do Estado. A gente quer que o Estado cumpra apenas as suas funções básicas, que é a garantia de direitos, mas nada. O resto tudo já começa a entrar na linha do excesso. Variando um pouco aqui, um pouco ali, tem uma questão, ok, certo? Mas libertários são muito conscientes. Mas o senhor vê, doutor. Então não vamos entrar em outra pauta. Nós temos que fazer um outro programa para isso. Então, vamos entrar em Brasília, que é a pauta do programa. Vamos respeitar a pauta. Então, olha só. Por que eu sou mais otimista do que o Pipkin nessa análise? Tá? A nível federal. Por quê? Primeiro, o governo federal, do governo Bolsonaro, tem como pauta de campanha e foi eleito assim para implementar medidas de redução de Estado e medidas liberalizantes. Por isso tem o posto Ipiranga Paulo Guedes. E Paulo Guedes não saiu do governo. E eu não perdi a fé no Paulo Guedes. Eu entendo que ele está tendo dificuldades políticas de implementar as medidas. Claro, a pandemia atrapalhou mais ainda. Por que Paulo Guedes não saiu ainda? Porque ele vai tentar colocar agora, em 2021, a maioria dessas medidas. E não vamos dizer, como estou dizendo, que não fizeram nada. Fizeram sim. Tem várias pequenas medidas que estão sendo feitas dentro do possível. Várias foram feitas, não são poucas. Nós tivemos a Previdência no primeiro ano, nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, nós tivemos aquele pacote das 3 PECs, que parte delas andou, parte não, compreende? E tantas outras coisas miúdas. Agora nós tivemos, por exemplo, e está em estágio avançado, já vai para o Senado, a autonomia do Banco Central. Nós temos aqui o novo marco regulatório para o gás. Curiosamente, a relação entre o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda é das melhores. Né? Existe competição interna, sem dúvida. Eu acho que é importante destacar. O que se pressupõe a independência do Banco Central? A não intervenção política, não nomeação. Quer dizer, a diretoria do Banco Central... Eu sei que os libertários são contra a existência do Banco Central, mas vamos falar da realidade. Na realidade, existe, está aí, o melhor é ter independência. Mas o Banco Central independente já é melhor que o Claro, não, com certeza. Independente. Mas o que eu estou falando é o seguinte, num país sério, com instituições de segurança jurídica, o Banco Central, ele atua como um crítico da política econômica, inclusive. Ele faz alertas sobre quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo governo e quais são as consequências monetárias que essas decisões têm. Pois bem, o que o Roberto Campos Neto tem feito? Ele tem feito isso e o Paulo Guedes toma isso como crítica pessoal a ele e como uma disputa política para tomar o cargo que é dele. O Paulo Guedes até já fez algumas bobagens, deu umas derrapagens, criticou o Plano Real, outras coisas. Enfim. Mas eu entendo, a situação do Paulo Guedes é muito difícil lidar com tudo isso, eu entendo. Vai lá. Eu ainda tenho fé que Paulo Guedes vai implementar. Muita coisa está andando. Eu já sei duas que estão... O senhor acha o Plano Real bom, doutor?
O plano real foi absolutamente necessário para estabilizar a moeda, sem dúvida. Que estabilizar a moeda, doutor? A dívida pública de 5 trilhões e vem daí? Borja, deixa o Alex terminar a fala dele, depois eu devolvo para ti. Então vamos lá. Plano real dá um programa inteiro também. Vamos lá, vamos pensar aqui. Outra coisa, então. Eu coloquei 2 aspectos aqui que estão em vias já de finalizar. No primeiro semestre de 2021, isso aí vai estar acontecendo já. Vai finalizar a questão do Banco Central e a questão do gás. Olha outro caso que foi andando e já meio que, né, já parou de andar. A privatização dos Correios. Outra coisa absolutamente necessária. Eu tenho convicção que no primeiro semestre de 2021 isso vai estar sendo efetivado. Tomara que meu otimismo se realize e não o pessimismo, né, do meu amigo Pipkin aqui, que acho que não. Não, me interromperam demais. Agora eu vou fazer uma explanação aqui e depois vocês vão bater o pitaco. Vai. Olha só. Então, veja bem, por que eu vejo alguns pontos, assim, alguns ganchos que me dão esse otimismo? Primeiro, a pandemia ainda existe, mas nós estamos prestes. No início do ano, já ter vacinação. Digamos que a gente leve longos 6 meses para vacinar. A gente vai gradativamente reduzindo esse problema todo e a economia se beneficia da retirada gradual de todas essas tentativas de inibição da economia por força do isolamento. Então, a vacina é altamente favorável à melhora da economia. Tá? Segundo, a popularidade do presidente, ela mostrou que ela tem resiliência. Aquele susto que deu no eleitorado bolsonarista de que ele iria despencar sua popularidade com a saída do Sérgio Moro, não se confirmou. Ele manteve uma base de 30% nos piores momentos da pandemia. Sim, e 30% continua sendo um patamar para um político do centro para a direita muito alto. Hoje é diferente hoje se fosse ele está no segundo turno da eleição, independente da qualidade do governo. Hoje ele estaria. Então, se nós pensarmos nisso, o governo federal tem força política em 2021. Eu não acho que o Rodrigo Maia fica refém desses partidos porque ele perdeu força pelas derrotas do bolsonarismo nós e temos pelas 2 vitórias cenários desses partidos? Isso aí nós temos 2 cenários. O primeiro cenário foi o que o governo tentou fazer no primeiro ano de governo. Cumprir promessa de campanha de não fazer nenhum tipo de acomodação política e não negociar com ninguém. Viu que não deu certo, descumpriu e no final de 2019 para 2020 já começou a negociar com o Centrão e tudo. Inevitável, não tinha como fazer. Perdeu apenas 1 ano, podia ter feito antes. Tá? Mas havia promessa de campanha, ele tentou honrar, ok? Mas, veja bem, eu não sou da turma que demoniza Rodrigo Maia. Tá? Eu acho que é um político... Nem eu. Ele seus defeitos. Tem seus defeitos, tem suas plataformas. Talvez o único problema maior é que ele tem uma plataforma política própria. Agora, mesmo com o Rodrigo Maia, se continuar na presidência da Câmara, que é um cargo muito importante porque tem o poder de pautar as votações. Mas, se for Arthur Lira, fica mais favorável ainda para o governo, porque aí o Executivo vai estar pautando as votações no Congresso Federal a partir da Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados Federais, a partir do Arthur Lira. Porque muito mais vinculado ao governo, pelo menos enquanto estiverem vinculados. Tá? Então eu vejo otimismo em questões políticas que vão permitir que, só concluindo aqui, Borja, tá? Só concluindo, eu vejo otimismo aqui nas questões políticas para que medidas liberalizantes que estão na pauta do governo, não saíram da pauta do governo federal, sejam sim implementadas ou tentar implementar elas, continuar isso ao longo de 2021. Nós temos uma estimativa aqui que prevê que a gente vai passar a PEC dos gatilhos, que é altamente importante, tá? Que é a PEC 186 e a PEC 45 da reforma tributária. Essas duas aqui, a gente passa uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. Tá? Esperamos que sim, é o que a gente se espera. Esse é o Não, eu não acho otimista, cenário bem realista. Porque esse é o cenário. Não teve nenhuma reforma aprovada. Esse é o. Mas 2020 teve a pandemia, teve a acomodação com o Centrão, né? Mas podia ter tido reforma aprovada no primeiro trimestre. Não teve nada. É mais importante. Que Alex, é mais importante que a tributária. O Alex termina para o Alex falar. E aqui, essa outra aqui. Não vai ter tempo para o Alex falar. Aquela que o Pipkin falou que eu considero a mais importante, que é a administrativa, eu também acho, é a mais difícil. E essa eu acho que eles não vão conseguir emplacar, nem em 2020. Não, 2022 não vão emplacar nada, porque vai ser ano eleitoral, então vai ser, o ano é 2021. Essa que é a mais importante, eles vão fazer uma maquiada, provavelmente, para dizer que fizeram alguma coisa, mas essa aí que é a mais importante, essa eu sou pessimista. Essa aí eles não vão conseguir.
Tem a Eletrobras também, tá? Que é para entrar na pauta ano que vem. Eu também tenho o meu pessimismo em relação à Eletrobras. Eu só vou dizer uma coisa rapidinho antes do Alex falar. Tu é um otimista em relação ao Paulo Guedes. Para mim, o Paulo Guedes virou o Paulo Palestra. Espero que não. Só retórica, só discurso e efetividade muito baixa. Vai lá, Alex. Eu gostei muito da fala do professor Borges, porque ele traz um aspecto fundamental, que não é só no caso brasileiro, é mundial, que as pessoas não percebem, e não é só fruto da inovação tecnológica, da economia da digitalização, mas é a fragmentação do poder e a capacidade que novos atores no cenário político, econômico e social têm de barrar, né, inclusive, as iniciativas boas e ruins, esse é um ponto fundamental, né, dos governos. Né? Então, por que eu estou fazendo alusão a isso, professor? O senhor trouxe uma questão fundamental, que é a necessária, imperiosa reforma do sistema eleitoral, do sistema político brasileiro. Nós não vamos evoluir estruturalmente, não vão surgir novas lideranças, como o senhor muito bem pontuou, sem essa reforma. Nós não vamos ter, de fato, uma democracia, né? E a democracia, ela não é só pelo menos essa retórica, né? Esse sofisma de aspectos positivos, não é. Então, esse é um aspecto fundamental. E aí eu entro nas questões que o Alex comentava. Eu realmente continuo com o meu pessimismo. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, nós avançamos bastante, mas não só por questões ligadas a um certo... E eu concordo contigo com relação à avaliação do Maia, né? Mas nós temos ainda no Congresso um certo fisiologismo. Certo? Falamos em Deixa eu falar. Mas só para terminar, porque o Maia... Por que eu disse certo? Porque o Maia, ele não é essa figura, né, que a voz popular costuma opinar. Mas esse fisiologismo impede. Agora, eu tendo a discordar de ti e concordar com o Macalossi. Nós temos nesse governo, embora a defesa das políticas liberais, eu estou completamente decepcionado. E há uma completa... Não há uma convicção absoluta nessas pautas. Dentro do governo, não há. E mais importante do que isso, pragmaticamente falando, que é isso que reflete lá no resultado, na comida, no prato, no trabalho, no emprego, na renda do trabalhador. Esse governo é muito ruim de projetos. É verdade. De executar os projetos. Nós tivemos, e aí o palestrante Guedes, nós tivemos uma discussão muito bonita das privatizações. Até agora, quais foram os avanços significativos? É exatamente isso que eu quero tomar agora, falar sobre isso, do desequilíbrio político que tem. Só para terminar, deixa eu passo para ti, professor. Só para concluir. Vai lá. Então, eu ainda acredito que nós tenhamos iniciativas e práticas liberalizantes, estruturantes importantes nesse governo, também graças à equipe do Paulo Guedes, mas eu não posso deixar, Alex, e eu tomo pau da direita, da esquerda, mas eu não me preocupo. Eu tangencio quase o zero, né, a isso. Mas o problema é o seguinte, esse governo tem se mostrado até aqui muito ruim de execução. É verdade. Não, só um comentário. É verdade. Por exemplo, a agenda de privatizações, tu tem que mandar o projeto, não manda o projeto. E daí reclamar porque não votam, mas também porque não mandam, né? O Salim Matar, e eu devo dizer, é um sujeito inteligentíssimo, abandonou o governo por isso. Abandonou o governo e ele disse, olha, tem lá um pipeline lá com tantas privatizações por fazer. Bom, e por que não pegam esse pipeline e tocam? Eu não sei o que acontece. Não tocam. Eu vou dizer o que acontece é o seguinte, isso aqui, fazendo um contraste entre os Estados Unidos da América e o Brasil, os Estados Unidos é mais democracia do que o Brasil. Porque a Califórnia tem o peso
da população Com no certeza. número de delegados. E aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul e São Paulo não têm o peso dessa representação. Na Califórnia, nos Estados Unidos, os senadores ficam só 4 anos, não ficam 8 anos Mas aí aboletados no poder. Os deputados nos Estados Unidos ficam 2 anos só. Aqui ficam 4 anos. E o problema maior já foi escrito pelo presidente da OAB, Luiz Carlos Lopes Madeira, em 1985, e foi tornado mais complexo pelo meu querido confrade da Academia Rio Grandense de Letras, o Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto, que além de descrever o processo de descontrole na representação política, há um descontrole na aferição do soberano entre o executivo e o legislativo. O Bolsonaro é mau executor de projeto, não consegue executar os projetos, porque quem freia é o Congresso Nacional. Com o dístico que é democrático, mas não é democrático, porque o Congresso Nacional, a sua vontade é aferida através de uma emenda que veio do ato institucional número 1 e passou de contrabando pelo Centrão para dentro da Constituição. O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes e só 31 deputados federais. E 7 estados do Norte e Nordeste têm a mesma população de 12 milhões de habitantes, mas por ter 7 deputados no mínimo, eles completam junto com os senadores com esse mesmo número de habitantes, 12 milhões de habitantes, 77 representantes dentro do Congresso Nacional. Então é a zona da mata, é a zona da ignorância, é a zona do voto a cabresto que manda no Congresso Nacional e que é representada pelo deputado Maia e que freia. E eu provo isso porque todos os executivos eleitos com discurso de mudança em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro, inclusive o Bolsonaro, se não arrega com Maio, ia sofrer impeachment, ia ser colocado pela fenestra na hora. Na hora ia ser colocado na hora. E se acocou e não passa porque ele conciliou para não perder o cargo. Porque os outros que não conciliaram ou compraram avião ou como a Dilma ou como o Collor foram. Eu sou especialista nisso. Eu sou professor de direito constitucional. Então, o seguinte, a representação do Congresso Nacional é menor a aferição porque ela está distorcida. Totalmente. E os estados não querem. Então, o Rio Grande do Sul está quebrado. Não é só por causa dos impostos, é por causa que é transferido rios e rios de dinheiro para cima a fundo perdido, que é consumido por essas oligarquias que estão em estados pequenos e que tem uma série de um governo para governar nada, florestas e vazio demográfico. Vai lá, Quanto Alex. mais se criarem estados, isso é o artigo 45 da Constituição, que dá no mínimo 7 deputados por, no mínimo, né? E um vazio demográfico como Amapá, Roraima. Isso não vai mudar agora. Isso não vai mudar, isso não está na pauta mas isso do é o que governo. altera. E os projetos que vocês estão pedindo que venham não conseguem ser aprovados porque a reação dentro do Congresso Nacional desses partidos que são donos do Estado e que são donos porque eles têm uma máquina eleitoral violenta, entende? Toda comprada, eles é que dominam o Estado e privatizam o Estado em nome próprio, que não é o Estado da vontade popular, é o Estado deles, é o Estado dos partidos. Professor, eu saio daqui engrandecido. Depois Alexis, O e daí encerramos o bloco. como especialista, pontuou essa questão da distorção que nós temos em nível de representação, que é uma característica diferente dos Estados Unidos. Mas eu tenho a pretensão e a ousadia de adentrar a sua área de especialidade para dizer que os Estados Unidos têm o que nós não temos. E a prova agora, inclusive, na eleição do presidente eleito Biden, que é a questão da justiça. Lá, a justiça, a lei é para valer. O que, infelizmente, eu não posso atestar, e não é opinião, são os fatos que estão aí com relação à questão brasileira. Eu só quero responder objetivamente a pergunta do Macalossi, que eu não tive a oportunidade de responder com relação ao cenário
político brasileiro, eu vou de encontro à vala comum que eu tenho ouvido, né? Inclusive tu, de certa maneira, Macalossi falou que o Bolsonaro... Eu virei detrator do governo, não. Apareci na lista do governo, né? Eu estou na lista oficial dos detratores do governo. Fui arapongado pelo governo. Mas eu não compactuo, não me alinho a essa avaliação, embora tu tenha trazido, inclusive, fatos da perda, né, que um dos grandes perdedores nessa eleição tenha sido o presidente Bolsonaro. Não achou que foi? Não. Meu Deus! Não, nem eu achei. Nós vamos entrar numa boa discussão. Nem eu achei. Nós vamos entrar numa boa discussão. Não achei, e inclusive acho, e estou aí para me cobrar, não que eu queira, é que eu estou aqui opinando não com o que eu gostaria, mas com os fatos. Sim, claro. Vamos lá, vamos debater os fatos. Eu topo a discussão, vamos lá. Acho que, dentro, inclusive, dessa... O que tu acha que ele não perdeu? Calma. Acho que dentro dessa lógica e ilógica desse sistema político que nós temos, não deve ser ceteris paribus mantiverem as condições de temperatura e pressão que nós temos até aqui, e o Alexis e tu, inclusive, trouxeram da popularidade, e isso para ele é bom, para nós é terrível, porque ele não toma as medidas impopulares que devem ser acionadas. Acho que não deve surgir uma liderança que vá tirar uma eventual reeleição do presidente Bolsonaro. Tá, mas e por que tu acha que ele... Vamos fazer o seguinte, não vai dar tempo de discutir nesse bloco. Nós vamos fazer um intervalo e nós vamos para o último bloco, nós vamos discutir, eu vou começar o bloco discutindo com o Alex isso. O Alex, tu. O Alex também acha. Foi tu que... vocês dois. E o Borja não sei qual lado fica. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Eu queria traçar O último bloco desse especial de fim de ano do Cruzando as Conversas está no ar e você acompanha o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais @RDC-TV Digital em todas as plataformas. No programa de hoje estamos recebendo o professor e escritor Sérgio Borja, o empresário e engenheiro Alexis Efremides e o PhD em administração Alex Pipkin. O nosso programa de hoje está falando sobre cenários políticos e o último bloco eu e o Alex estávamos insinuando aqui um debate sobre vencedores e perdedores da eleição municipal, mas no intervalo, enquanto vocês estavam acompanhando as propagandas, nós estávamos discutindo e nós chegamos a um consenso de ideia. Minha visão, Bolsonaro é um dos derrotados, não é o maior, na minha opinião, o maior derrotado da eleição é o PT. A esquerda em si foi a maior derrotada da eleição. O vencedor inequívoco foi o campo da centro-direita. E nós chegamos à conclusão de que isso não é significativo de uma derrota do Bolsonaro em 2022. Isso eu concordo. Até porque a eleição de 2022 ela tem particularidades. E ela vai trazer aí muita questão da polarização, porque apesar de tu ter um voto majoritário no centro e na centro-direita, isso não significa que haverá um candidato de centro-direita capaz de agregar esses votos, que são votos essencialmente antipetistas e que, na minha avaliação, hoje rejeitariam mais um candidato ligado a esse setor do que necessariamente ao presidente da República. É a tua avaliação, Alex? Só para a gente começar por aí. Eu acho que sim. Tu fizeste uma análise bastante pertinente. Realmente, eu não vejo, talvez com alguma diferença tua, Macalossi, eu não vejo uma derrota explícita do presidente Bolsonaro, porque houve um apoio talvez mais significativo ao Crivella e, de alguma maneira, ao Russomano, mas eu não vejo o presidente como derrotado. Na verdade, a derrota, que é inequívoca, que foi inequívoca, como tu mencionaste, a do PT,
passando o protagonismo de centro-esquerda, mas, na verdade, esquerda, para o PSOL, na figura de uma pessoa que se projeta bastante, que é o Boulos. Que é importante destacar o seguinte em relação ao Boulos em São Paulo, né? Para o Boulos perder foi um bom negócio. Digo pelo seguinte, se ele ganha, se ocorre o acidente do Boulos ganhar São Paulo, ele obviamente vai para 2022 tendo que herdar o desgaste de administrar a maior cidade do país. E com todos os conflitos que existiriam entre um candidato de extrema esquerda, com o fato de ser a cidade mais produtiva, a cidade que concentra basicamente a maior parte do capitalismo brasileiro. Então seria virar vidraça, o que o Boulos certamente não gostaria de ser em 2022. Ele quer ser pedra em 2022. Então, para o Boulos, perder se projetando é o melhor resultado possível. E ele se projetou, porque fez uma votação expressiva em São Paulo. Quer dizer, conseguiu agregar todo o voto de esquerda, destruiu a candidatura do PT, que era do Gilmar Tatu, que foi uma candidatura fracassada. Ele derrotou o Lula antes de se projetar, ele derrotou o seu próprio campo e se impôs dentro do seu próprio campo. Agora, a eleição de 2022, ela tem essas particularidades aqui que são importantes de serem analisadas e, por certo, elas não são determinadas de maneira completas pela eleição de 2020, que traça possíveis caminhos, mas que não determina absolutamente nada. E o Boulos, ele surge como uma liderança de esquerda, que me parece ser a liderança que se projeta a partir da eleição de 2021. Ele eclipsou toda a esquerda, inclusive o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, aliás, deu uma declaração logo depois do segundo turno criticando os partidos de esquerda, porque ele se sentiu fragilizado com o resultado do Boulos, me parece isso muito claro. E claro que essas divisões todas beneficiam o presidente da República, né? Vai lá, Alexis, depois o Borges. Essa questão toda da viabilidade eleitoral e de como é que vai ser a disputa em 2022 está muito relacionada, no meu modo de ver, com o que vai acontecer em 2021. Vou ser obrigado a retornar essa questão da minha esperança levemente otimista com o pessimismo do meu colega aqui. Veja bem, por que isso vai influenciar? O que pode atrapalhar um bom desempenho das medidas liberalizantes no governo federal em 2021? Eu vejo, apesar de eu ver um panorama favorável no Congresso Nacional às reformas pró-produtividade, eu vejo... Mas tem que encaminhar os projetos, né? Com certeza, eu vejo deputados... E vamos lá, os projetos que foram encaminhados em 2019 são ruins. O governo encaminhou projetos ruins em 2019. Me parece que o governo pecou primeiro por um pouco de medo das questões todas do STF, ataques pessoais ao presidente, tentativas de viabilizar o impeachment, defesa pessoal, isso consumiu muito tempo no governo. E também a proteção carência... Vamos falar. Carência de quadros técnicos dentro do governo também fizeram falta. O governo se fala muito da ala econômica, da ala da economia do governo ali, mas é importante a gente ressaltar que existe uma área do governo, uma área ampla do governo que é profundamente corporativista, antirreformista e antiliberal. Incluindo aí os militares. Que é a maior parte do governo. É a maior parte do governo. Eu vejo quatro inimigos, tem que ser ressaltado. Quatro inimigos potenciais que podem minar o otimismo para essas reformas em 2021. O primeiro deles é uma tentação do governo federal de romper o teto de gastos. Se isso acontecer, acabou. Não dá, compreende? Isso é possível em função de eventuais medidas populistas, outras coisas, Então, isso. O segundo aspecto está relacionado a isso, se romper essa ancoragem fiscal, a inflação dispara. Então, Alex, nós convergimos nesse ponto. Convergimos, com certeza. Eu vejo mais riscos. Mais importante a defesa. Eu não sou um esperançoso aéreo, assim. Não, eu tenho esperança, mas eu vejo um cenário de riscos para a esperança. Aí eu vou me tornar pessimista como você, compreende? Se essas quatro coisas, ou uma ou mais delas, acontecerem. A primeira, eu já falei, romper o teto fiscal. Inadmissível isso, Eu acho que se romper o teto fiscal, o próprio Guedes pula fora, A segunda coisa é a questão da ancoragem.
vantagem, porque nós temos até estava comentando antes aqui de iniciar o programa, nós temos uma inflação de preços no atacado altíssima. O IPA anualizado agora já está em 27%. O IGPM, que engloba, que é um índice muito utilizado aí no mercado para N contratos, ele engloba preço atacado, preço ao consumidor e também a variação nos custos da construção civil. Esse já está em 20%. Ou seja, isso repercute. Vai conseguir o governo bloquear toda essa, ou parte da transmissão dessa inflação para os preços ao consumidor? Para o IPCA? Vai conseguir? Não sei. Vai haver um recuo cambial? Vai facilitar? Vai. Até que ponto? Não sei. Então, esse risco da inflação também pode minar as iniciativas, tá? Eu acho que é importante destacar isso, porque afinal de contas, a eleição de 2022, ela vai se balizar sobretudo sobre os resultados econômicos. Quer dizer, economia, o Brasil começa a se recuperar do baque de 2020 ou não? É como a famosa frase, naquela eleição americana, né? It's the economy, stupid. Né? Isso aí, a frase lá que determinou a vitória do Bill Clinton sobre o Exato. Bush pai. O terceiro fator que eu vejo um grau de risco, tá? Que pode minar as boas medidas de 2021 é o próprio Bolsonaro. Ele é especialista em ele mesmo se auto-sabotar. É outro risco, compreende? Tipo, defender aumento para militares, para os policiais de Brasília, são coisas absurdas. Não dá. Ele tem que largar um pouco esse viés tradicional dele, corporativo, do Estado. Rompa com isso, gente. Discute mais, Bolsonaro. Discute mais, Paulo Guedes. Discute mais. Tá? E o quarto elemento, esse é o mais difícil de prever, de quantificar ele, é a oposição tentando desconstruir as medidas em 2021 com total antipatriotismo, com total desrespeito à nação, para desconstruir o candidato, para ele entrar morto em 2022. Tá? É o quarto risco. E esses grupos de centro que vão tentar assumir o poder em 2022 são muito fortes. Tá? São os maiores partidos que estarão ali representados, dependendo da articulação. Tomara que isso não aconteça. São os riscos que eu vejo. O Bolsonaro pode muito bem se filiar a um desses partidos. Né? Mas os inimigos... O esforço de criação do Aliança pelo Brasil foi por água abaixo. Sim, mas a técnica utilizada é horrível, né? A ideia de ele entrar no PP, por exemplo. No PP pode ser. Agora, no PSDB é impossível. Não. Compreende? Não. E no PSDB está o maior potencial de uma candidatura concorrente diretamente com o Bolsonaro. É como eu vejo. Eu só queria... Completa para eu passar para o Borges. Desculpa, professor. Eu só gostaria de frisar que talvez a tua semântica esteja um pouquinho diferente da tua interpretação de fato. Porque quando tu diz que Bolsonaro ele tem uma série de diferenças, né? Ele não abandonou totalmente a sua bagagem estatista. É bem óbvio, né? Ele entra em conflito com a equipe econômica e, como disse o Macalossi, na própria equipe econômica, não na equipe econômica, mas no governo, há uma série de divergências, inclusive com aquilo que nós acabamos de falar, que é com relação até de gastos. Desenvolvimentistas. É o caso do Rogério Marinho. Exatamente. É isso? Então, é por isso... Mas quem propôs aí essas pedaladinhas foi o Ministério da Economia, né? Sim. Esse negócio de, vamos suspender pagamento precatório, vamos pegar recurso do Fundeb para financiar o auxílio emergencial. Errado, com certeza. Porque esse dinheiro não entra no teto. Com certeza. Então tu mantém o teto e fura o teto. Quer dizer... É um furo quântico, por assim dizer. Isso aí é uma vertente, tá? Tipo assim, se não conseguirem ficar dentro do teto, mas também não quiserem esculhambar tudo, talvez haja uma coisa que estão se chamando assim de esticar a âncora fiscal, mas não quebrar. Tá? Ou seja, dá uma esticadinha, mas não quebra. Eu acho que é importante situação dizer intermediária. Esse é um governo que passou a gostar de gastar. Começou com o discurso da racionalização, do controle fiscal, e daí veio o auxílio emergencial, viram os lucros políticos do auxílio emergencial e tudo que o presidente falou no fim de 2020 foi manter programas sociais amplos, porque ele sabe que isso pode fazer diferença em 2022. Mas aí entra a retórica
que, infelizmente, a nossa população... E daí o presidente foi lá no Nordeste... Nível cultural, baixo nível educacional... O presidente foi lá no Nordeste fazer discurso, Exato. obra... Pareceu Lula em 2006, sabe? Se manter esses auxílios emergenciais assim nesses volumes ao longo de 2021, fatalmente desancora. Não, E quando desancorar, só para completar. Tchau. Não, A inflação não. veio, tá? Muito pior. Isso penaliza a classe mais pobre, que é obrigada a, inclusive, arcar com aquilo que é inconcebível, mais impostos. Mais impostos, com então, certeza. Isso é inadmissível. Incluindo aí o imposto inflacionário. Com certeza. Incluindo aí. Borja. Eu participei profundamente, sabe, da eleição presidencial, né? E participei e criei condições nos meios sociais muito grande a meu ativismo. Cheguei até a engordar na frente do computador, né? Trabalhando sempre. E em função do Bolsonaro, sabe? E o problema é o seguinte, ele tem uma visão... Eu não sou liberal. Aqui a mesa é liberal por maioria, né? Eu sou o democrata social. E eu não sou um brisolista. Brisolista é desapropria, é invasão de terra, sabe? Eu sou getulista. É o equilíbrio. Pessoalista. Invasão de não, terra. Mas o Brizola também mandava grupo de 11, ele se aliou com ótimos privados. se aliou com o telefonia, eletricidade. Só trazendo para a contemporaneidade. Professor, vamos tentar eu estou dessa visão, 2022. a visão do bloco social-democrata, do constitucionalismo brasileiro, que vem desde 30, a Revolução de 30, a Revolução de 64 não altera uma vírgula desse constitucionalismo com relação aos direitos de previdência social e de direito trabalhista. Agora, eu relativizo naquilo que eu já disse aqui no início do programa, que nós temos um Estado desnecessário e não um Estado necessário, que virou um mastodonte isso. Por quê? Por causa desses partidos que é o governo do manda quem pode, obedece quem precisa e que é loteado toda a máquina política com as suas amásias, com seus sindicatos, tudo em cargo CC e a Constituição veio para combater isso aí. Ele veio, mas ele passou a aderir ao modelo, né? Não, porque senão ia sofrer impeachment. Ia sofrer impeachment por causa daquela questão do Congresso Nacional, que tem aquela questão da representação. Ninguém consegue, se vai contra o Congresso Nacional, diz que é antidemocrático. A imprensa, a grande imprensa, que recebe dinheiro e é paga, também diz que isso é antidemocrático. Mas quem é antidemocrático são exatamente os filiados nos partidos que vivem desta democracia, organicamente se sustentam e conseguem cargos. E a Constituição de 88 é um exemplo do trenzinho da alegria, porque tem um artigo ali que mostra que todos os funcionários seletistas indicados que estavam no Estado passaram tendo 5 anos a ser estatutários. Essa Constituição de 88 fez esse crime contra a previdência social dos funcionários. Os funcionários levam até agora a culpa. Eu tenho ouvido o senhor falar e eu estou conversando agora. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, a esquerda, na sua prática, foi num limite de ultrapassar não só o esquerdismo dentro do Estado, com o Fórum de São Paulo, e manipulando, entende, externamente, com alianças com os países na Argentina, Venezuela, Colômbia e Equador, com Correia, né? Mostrou, e Cuba, e ainda a frequência dessas pessoas aqui, trazendo médicos cubanos e aparelhando a sociedade, mostrou que quer realmente implantar um projeto socialista que falharam. Eu sou uma pessoa gerada no século XX, eu sou do século XX, e eu vi todos os modelos socialistas de Marx, Lenin, todos eles, Antonino Gramsci, todos eles fracassaram e falharam, do general Tito.
Então não é possível seguir com o modelo de traquê, um modelo antigo como eles estão tentando voltar para uma extinção, uma igualdade de paupérrimo, uma igualdade de favelado, né? Que é o que eles querem, se extinguindo o capitalismo, a concorrência, o capitalismo social, sabe? Que pode existir um capitalismo social, que tem... Pode, no céu. No céu. Pode ter tudo, o céu está cheio de boas intenções. Então, esse governo, eu participei, elegi alguns deputados estaduais e federais. Esse governo não tem feedback. Ele não consegue trazer as pessoas que pensam para junto dele. E ele se cerca só de uma ala liberal, ele escorraçou. Mas por que recebe o voto e continuará recebendo o voto da centro-esquerda, centro, como eu, que sou social-democrata getulista? Por causa do plano extremado do PT do outro lado, que tem um plano extremado em que ninguém quer aqui comunismo, ninguém quer China, ninguém quer Rússia, Venezuela, que ninguém quer isso. Nós somos reféns, entende, de uma situação, temos que votar no candidato que mais ou menos, né, e temos que acompanhar, não porque seja bom, porque pisa em cima da bola toda hora, não tem feedback, sabe, realimentação, o governo que não tem realimentação, não ruim. Fala com as bases, mas é o menos ruim, como está dizendo, sabe? E é o que menos oferece perigo para o futuro. Para os negócios continuarem, segurança jurídica do Código Civil, né? Porque o que nós precisamos para vir dinheiro para cá é segurança jurídica e não essa alteração de a psicose depressiva, né? Maníaco-depressiva de bilateralidade. Muda, vem o comunismo ou vem liberal, e isso está destruindo toda a estrutura, não só do Estado, como também a estrutura. Por exemplo, o senhor é defensor do PSDB, o programa do Real. Além da dívida pública de 4 trilhões, que já vai em 5 trilhões e que vai agora com essa emissão do governo Bolsonaro, vai para 6, 2 toques vai para isso aí, e vai dar uma inflação, uma hiperinflação violenta, porque a moeda está ofertada, já está no meio, né? Além disso, desindustrializou todo o Brasil. O Plano Real é a desindustrialização, é a quebra, é o retorno de antes de Getúlio Vargas. Nós voltamos para antes. Você a inflação de 80% ao mês? Não que continuasse, mas não que botasse o dó, vamos dizer, com o número, o real, através de um carro board formal, ter sido colocado a nível, né? Então, acoplou a China e nós não estamos conseguindo desacoplar da China. Para o nosso agronegócio é muito bom, mas o que vai acontecer? Os insumos de alimentação estão subindo e isso vai gerar mais custo do salário que vai à demanda. Ninguém pode trabalhar de graça por causa da inflação. E isso aí vai aumentar o custo, vai nos tirar a competitividade no mercado externo por causa do processo inflacionário. Rapidinho, Alex. Temos que encerrar o programa. Opiniões divergentes são muito interessantes, ainda mais assim, de debatedores ilustres e de alto grau de conhecimento aqui. Então, eu vou colocar meus pontos de vista um pouco diferentes do que o nobre aqui, inteligentíssimo e sábio Borja colocou. Eu acho que o grande patrocinador, estimulador, quem começou esse processo do Estado mastodôntico brasileiro foi exatamente Getúlio Vargas. Então, de Getúlio Vargas, eu tenho, pelos registros históricos, pelos estudos que eu fiz, eu tenho as piores memórias. Cuidado, do meu nível histórico. Foi o construtor do Estado gigantesco brasileiro. Quem começou aquilo foi em Getúlio Vargas e dali ele só veio crescendo. Várias instituições que foram criadas na época do Getúlio, eu ficaria feliz se elas nunca tivessem sido criadas, que atrapalharam enormemente o desenvolvimento nacional. É o meu ponto de vista. Respeito quem adora o Getúlio, respeito quem adora o Brizola, todos eles têm algumas qualidades, reconheço, mas eu penso diametralmente oposto a isso. Senhores, olha, nós já estamos no fim do programa, nós poderíamos entrar numa discussão. Pode falar rapidinho. Não, eu só saio daqui engrandecido com essa aula que o professor Borja nos deu, com os comentários, embora muitas vezes
pensemos de maneira distinta, mas muito pertinentes do Alex, mas eu só gostaria de fazer um último comentário com relação ao professor Borges. Na verdade, o senhor menciona a questão da direita e esquerda. Eu tendo a discordar um pouquinho, professor, porque as instituições há quase 4 décadas foram aparelhadas. Né? Então nós temos todas as grandes instituições, e eu cito 3. Então eu cito 3. A principal delas, a universidade, sim, que enquanto nós não mudarmos os incentivos, nós vamos ter o que nós temos a toda a eleição. Esse STF ativista, né, que é filhote da esquerda. Que é filhote da esquerda, aparelhadas. E que dá os incentivos trocados a todos os atores, os agentes econômicos e sociais e a grande mídia. Então, só esse detalhe, eu não colocaria nessa questão de direita e esquerda. Há 40 anos nós temos o aparelhamento das instituições nacionais. Nós temos aqui, só para terminar, mudar os incentivos, senão esse país vai ser eternamente o país do futuro que nunca chega. Nós temos só o espaço para o encerramento mesmo. Eu gostaria de agradecer aqui as presenças do professor Sérgio Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Também o Alex Efremides, obrigado. Eu agradeço a qualidade dos ouvintes, e todas as divergências de opinião são muito saudáveis. A gente tem que sempre pegar o contraditório e analisar, e tudo isso é muito bom para a evolução de todos nós. E também o Alex. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Eu que agradeço a companhia, o debate que travamos. É isso aí. Eu acho que deu para fazer aqui aprofundado, inclusive, sob pontos de vista, inclusive, filosóficos, algumas expectativas aí para 2021, e projetamos aí a política também, com os problemas de sempre, aliás, né? Eu só gostaria de trazer um ponto aqui final sobre essa discussão. Tem certas pautas que não deveriam ser encaradas como de esquerda ou de direita. Por exemplo, quando a gente fala de racionalidade dos gastos públicos, tanto a esquerda quanto a direita poderiam concordar que teto de gastos não é algo ideológico, pelo amor de Deus. Teto de gastos não deveria ser algo ideológico. E se transformou em algo ideológico. Pela esquerda, diga-se de passagem. A esquerda é contra teto de gastos. Nem privatização deveria ser uma pauta de direita e de esquerda. A França teve um governo socialista do François Mitterrand que realizou privatizações. Aqui no Brasil, entretanto, isso se transformou num debate entre reacionários e comunistas, o que é de uma bobagem gigantesca. Senhores, uma boa noite a todos. Nós voltamos amanhã e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.